Meu nome é Joel e trabalho como entregador há anos. É difícil, mas você se acostuma com os bairros difíceis, com horários inconvenientes e com clientes estranhos. Fora isso, aprende a deixar o medo de lado. Mas houve uma noite há alguns meses que ainda me custa entender. Foi uma experiência que me deixou com uma inquietação que não consegui superar. Algo que agora me lembra que às vezes você não tem todas as respostas. Era meu último pedido da noite. Já passava da meia-noite e eu estava pronto para ir para casa. Mas então entrou um pedido inesperado. Deixe para lá, já é tarde, pensei. Mas por algum motivo, aceitei. O endereço era em um bairro que eu não conhecia muito bem. Era uma área um pouco afastada das rotas comuns. Um prédio de apartamentos em uma rua pela qual eu raramente passava. Ao chegar, a primeira impressão me deixou desconfortável. Era um daqueles prédios antigos, como se ninguém mais se importasse em cuidar do lugar. Tudo estava apagado, exceto uma única luz amarela na entrada que piscava sem parar. A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para o cliente e confirmar o número do apartamento. Ele respondeu quase que imediatamente. Deixe na porta do prédio e me avise quando for embora. Não pensei muito sobre isso. Era algo que alguns clientes pediam, especialmente quando não queriam contato direto. Desci da moto, peguei a sacola de comida e caminhei em direção à entrada, que estava estranhamente silenciosa, sem um único som. Justo quando eu estava prestes a deixar o pedido, recebi outra mensagem. Não na entrada. Deixe no quarto andar, no final do corredor. Eu não queria subir, ainda mais sem elevador, mas algo me fez aceitar. Presumi que fosse alguém mais velho ou com alguma dificuldade. Comecei a subir, andar por andar, e à medida que avançava, o silêncio ficava cada vez mais pesado. Era estranho, porque prédios antigos sempre têm ruídos, o rangido da madeira, algum encanamento velho, ou os sons de outros apartamentos. Mas ali não tinha nada disso. Quando cheguei ao quarto andar, fui recebido por um longo corredor mal iluminado. O silêncio a essa altura era tão absoluto que meus passos pareciam amplificados. Ao chegar ao final do corredor, encontrei uma porta entreaberta com um lampejo de luz vindo de dentro, apenas o suficiente para distinguir a entrada. Parei em frente a ela, esperando que o cliente aparecesse, mas não vi ninguém. Mandei outra mensagem avisando que eu estava lá, esperando alguma sinalização, mas nada. Foi então que ouvi um sussurro vindo de dentro do quarto, dizendo meu nome. Fiquei parado, sem entender. Eu não havia mencionado meu nome nas mensagens. Chamei em voz baixa. Desculpe, você pediu comida? Mas ninguém respondeu. Havia apenas silêncio. O ar no corredor estava gelado e aquela porta aberta parecia esperar algo de mim. Algo que, sem motivo aparente, me dava um medo irracional. Senti que o melhor era deixar o pedido no chão e ir embora. Então coloquei ele ali e dei um passo para trás. Nesse momento chegou outra mensagem. Entre, por favor. Não sei porquê, mas algo em mim queria dar meia volta e descer as escadas o mais rápido possível. Eu já tinha me envolvido em situações estranhas antes, mas havia algo naquele lugar que me dava uma sensação diferente. Hesitei por alguns segundos, então decidi ir embora. Comecei a descer as escadas e foi quando ouvi passos atrás de mim. Era idêntico a uma pessoa andando logo atrás. Não quis olhar e acelerei o passo. Mas os passos atrás de mim também se apressaram, cada vez mais perto. Cheguei ao primeiro andar sem sequer respirar. Não havia ninguém quando me atrevi a olhar para trás. Saí do prédio e naquele momento senti um alívio momentâneo. Já estava quase na moto quando uma sensação estranha me fez olhar para cima, para o quarto andar. Havia uma figura na janela. Era alguém alto, sem detalhes claros. Fiquei olhando por um segundo, tentando distinguir o rosto, mas parecia que algo na penumbra o cobria. Então, lentamente, essa figura levantou uma mão e acenou para mim. Fez isso de uma forma lenta, antinatural e como se estivesse se despedindo.
Subi na moto e parti sem pensar em mais nada. Só queria ir embora de lá, mas o caminho de volta foi igualmente estranho. Mesmo estando longe, sentia que havia algo atrás de mim. Aquela sensação de que algo te segue, como se de alguma forma estivesse esperando um momento para aparecer novamente. Quando cheguei ao restaurante e contei ao meu chefe o que aconteceu, achei que ele fosse zombar de mim. Mas em vez disso, ele ficou em silêncio, me ouvindo. Quando terminei, ele me olhou e disse em voz baixa: "Você não é o primeiro a quem isso acontece lá." Estou te ouvindo de Manaus. Primeiro devo mencionar que nunca fui de acreditar em coisas estranhas, nem em histórias de fantasmas, mas o que me aconteceu uma noite mudou um pouco minha forma de pensar. Trabalho como entregador de comida usando uma bicicleta, e com o tempo já adquiri experiência em andar por toda a cidade, entregando para todo tipo de pessoas e lugares. Mas uma noite, um pedido me deixou uma daquelas sensações que não vão embora tão cedo, como um mau pressentimento que fica grudado. Era uma terça-feira, um dia normal. Eu tinha estado fazendo entregas toda a tarde e já estava prestes a terminar meu turno. Eram cerca de 9:30 da noite quando recebi mais um pedido. O endereço ficava no centro, a alguns quarteirões de onde eu estava, então não hesitei em aceitá-lo. Era uma casa que eu não me lembrava de ter visto antes, mas por ser tão perto achei que não teria grandes complicações. O pedido era bem grande, o suficiente para supor que alguém estava preparando uma reunião ou algo assim. No entanto, havia uma nota no pedido que dizia: "Deixe a comida no portão menor, ninguém vai abrir." No começo não dei importância, pois não seria a primeira vez que um cliente pedia para deixar o pedido sem contato. Cheguei ao lugar em poucos minutos. A rua estava tranquila e a casa, embora fosse como qualquer outra do bairro, tinha um aspecto um pouco mais sombrio, como se estivesse há anos sem manutenção. Ela estava quase toda apagada, exceto por uma luz fraca ao fundo, visível do portão. Me aproximei da porta e deixei as sacolas no chão, como a nota dizia, mas justo quando me virei para ir embora, algo me fez olhar de novo para a casa. Não sei se foi uma espécie de curiosidade ou só um mau pressentimento, mas ao olhar para o fundo do corredor que dava na entrada, vi uma figura parada, a silhueta de um homem. Estava longe, e não consegui ver seu rosto, mas claramente alguém estava lá, imóvel, como se estivesse esperando ou observando. Pensei que poderia ser o dono ou alguém que morava ali, mas se fosse assim, por que não me disse nada? Fiquei observando por mais um segundo, mas senti que algo estava errado. Subi na bicicleta e fui embora rapidamente. No dia seguinte, durante meu turno, recebi uma notificação do restaurante. O cliente havia ligado para reclamar que nunca recebeu seu pedido. Eu tinha certeza de que o havia deixado no portão, mas decidi ligar para o número registrado para confirmar. O estranho foi que a ligação nunca completou. Era como se o número não existisse mais. Isso me deixou extremamente confuso. Para ter certeza de que não houve nenhum erro, decidi voltar ao local em meu tempo livre e ver se alguém me atendia. Cheguei novamente à casa e toquei a campainha várias vezes, mas ninguém abriu. O portão menor continuava fechado e por mais que insistisse, não obtive resposta. Me senti um pouco bobo por insistir tanto, então no final decidi ir embora e deixá-los em paz. Mas naquela noite, algo em minha mente continuava voltando ao assunto. Eu não conseguia parar de pensar na silhueta que tinha visto da primeira vez. Para mim, aquilo tinha sido algo tão claro e ao mesmo tempo tão estranho. Decidi falar com um amigo que morava naquela rua, e um deles, ao ouvir minha história, me disse que aquela casa tinha fama de estar abandonada. Segundo ele, ninguém morava lá há anos, e a última vez que alguém se mudou para lá foi apenas para sair logo em seguida. Aparentemente, vários vizinhos consideravam a casa amaldiçoada. Naquela mesma semana, recebi outro pedido para o mesmo endereço. Desta vez era um pedido pequeno,
um par de bebidas e algo para comer. Lembrei-me do que tinha ouvido e quis recusar a entrega, mas era meu trabalho. Peguei o pedido e voltei para aquela rua. A casa estava no mesmo estado, com as luzes apagadas e aquela quietude que me deixava com os nervos à flor da pele. Deixei a sacola com a comida na porta e, ao me virar para ir embora, ouvi um leve som, como um golpe seco vindo de dentro da casa. Meu coração começou a bater mais rápido e, por um momento, me convenci de que era só minha imaginação. Mas, de repente, ouvi algo mais. Um leve sussurro, como se alguém estivesse falando, mas quase inaudível. A curiosidade me venceu e me aproximei um pouco para tentar ouvir melhor. Não conseguia entender o que diziam, mas os murmúrios vinham do fundo, como se várias vozes se misturassem ao mesmo tempo. Decidi não ficar mais nem um segundo e saí de lá, me sentindo cada vez mais assustado. Alguns dias depois, comecei a pesquisar mais sobre a casa. Não havia informações claras sobre quem era o proprietário, e alguns vizinhos com quem falei me disseram que às vezes viam luzes acesas e sombras se movendo dentro da casa, apesar que, segundo eles, estava abandonada. A partir daquela noite não recebi mais pedidos para aquele endereço, mas o pior veio depois. Em uma das minhas entregas por aquela área, um homem mais velho me chamou de sua janela e perguntou se eu era o mesmo entregador que havia deixado comida naquela casa outro dia. Ao responder que sim, ele me disse que há muito tempo alguém tinha encontrado restos naquela propriedade, como de animais sacrificados ou coisas assim. Supostamente anos atrás, houve quem tentasse fazer rituais lá, e desde então a casa ficou marcada, como ele dizia. Quando contei a ele sobre a figura que vi, ele me olhou sério e disse: "Aquela casa não está vazia, nunca esteve vazia, se você me entende." Desde então, sempre que passo perto daquele lugar, me invade uma sensação de desconforto. Algo ficou comigo, como uma marca ou um mau pressentimento. Não tenho provas, mas naquela noite algo ou alguém estava lá dentro. Não sei se o pedido que entreguei era para alguém ou se algo estava brincando comigo, mas uma coisa é certa: nunca esquecerei aquela silhueta na escuridão. Quando eu tinha 14 anos, morava em um bangalô elevado em uma rua movimentada da cidade. Havia 3 quartos, um para meus pais, um para minha irmã e um para mim. A janela da frente dava para a rua e havia carros passando a qualquer hora do dia e da noite. Sempre mantínhamos as cortinas fechadas, pois não era o lugar mais seguro para crescer. Estava longe de ser o subúrbio ideal, mas também não era a parte mais violenta da cidade. Nesse dia, meus pais tinham saído deixando-me para cuidar da minha irmã de 7 anos. Sendo um adolescente, senti um pouco de orgulho de ser o responsável, já que a diferença de idade entre nós era muito grande. De qualquer forma, eu era quase como um pai para ela, então foi fácil para mim estar no comando. Ela não era rebelde nem nada e sempre foi muito fácil cuidar dela, uma menina de ouro. Fiquei feliz, embora meus pais nunca tenham me pagado por isso. Eu estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa, e minha irmã estava na sala assistindo a um programa infantil na TV. A sala ficava na frente da casa, com a grande janela voltada para a rua. A cozinha ficava mais perto dos fundos, mas era aberta para a sala, então era quase como um grande cômodo. Era por volta das 20 horas quando o nosso telefone tocou. Sempre odiei o som daquele telefone. Era um som irritante que ardia os ouvidos. Atendi esperando uma ligação da minha mãe, mas em vez disso houve silêncio. Pensei ter ouvido uma respiração fraca do outro lado da linha, mas era difícil dizer. Desliguei, me sentindo um pouco assustado, mas tentei não demonstrar isso pelo bem da minha irmã. De qualquer forma, nos 15 minutos seguintes, o telefone tocou mais 3 vezes e cada chamada era a mesma. Silêncio, respiração e depois nada. Na 4ª ligação, eu estava bastante assustado. Eu disse à minha irmã que provavelmente era apenas uma ligação errada
e ela pareceu acreditar e voltou à TV. Após a quarta ligação, pareceu parar. Achei que devia ser apenas alguém brincando, então parei de me preocupar. Por volta das 9 horas, a campainha tocou. Minha irmã se levantou do chão e, quando a vi da cozinha, disse para ela parar. Ela sentou-se novamente e eu caminhei em direção à frente da casa. Espiei pelas cortinas da sala e vi um homem parado do lado de fora. Apesar de estar muito escuro, algo nele não me agradava. Certifiquei-me de que minha irmã ficasse para trás e, ao me aproximar da porta, meu coração afundou quando percebi que a porta não estava trancada. Foi um erro estúpido meu esquecer isso, mas tivemos sorte do homem não ter entrado. O mais silenciosamente que pude, girei a fechadura. Foi então que o homem lá fora começou a falar. Ele parecia fazer algum tipo de discurso de vendas, mas parecia tarde demais para isso. Eu disse não e obrigado. Pela porta fechada, ele perguntou se meus pais estavam em casa. Por burrice, eu deixei escapar que não. Para meu alívio, ele se virou e foi embora. Voltei para a sala, tentando agir normalmente para minha irmã. Eu disse que era apenas alguém vendendo alguma coisa. Ela não pareceu se importar e depois voltou para a TV. Decidi fazer uma pausa no dever de casa e sentei-me um pouco com minha irmã. Depois tive que ir ao banheiro, então subi o pequeno lance de escadas que levava ao corredor, aos nossos quartos e ao banheiro. Quando estava no banheiro, ouvi outra batida na porta. Eu congelei. Então veio o som de pezinhos andando em direção à porta. Era minha irmã. Levantei as calças, saí correndo do banheiro e desci as escadas, saltando com um único passo. A alcancei quando ela estava prestes a destrancar a porta. Eu a puxei de volta e, depois de fazer isso, o homem começou a gritar e a bater na porta de uma forma assustadora. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei o telefone e liguei para meus pais. Minha voz tremia enquanto eu explicava o que estava acontecendo. Eles disseram-me para desligar e chamar a polícia, o que eu fiz. Depois de alguns minutos, espiei novamente pelas cortinas e o homem havia sumido. A polícia chegou e meus pais momentos depois. Tentei dizer-lhes como ele era, mas não consegui uma boa visão. Também não vi qual carro ele dirigia. Havia vários carros estacionados na rua e eu não sabia qual era o dele. Meus pais então assumiram o controle da polícia e fiquei aliviado. Percebi o quão perto estivemos de algo extremamente terrível ter acontecido naquela noite. O que realmente me incomoda é que eu deixei aquela porta destrancada. Não havia nada que impedisse aquele homem de entrar, levar ou matar minha irmãzinha e eu. Ouvi essa história de um amigo próximo. Ele é um ávido montanhista e adora a vida ao ar livre. E muitas vezes vamos escalar montanhas e acampar juntos. Vou mudar para a primeira pessoa e contar a experiência dele como se fosse minha. Eu queria escalar uma montanha na minha região em um grupo de 5 pessoas. Pesquisamos a subida e calculamos que levaria 3 dias e 2 noites para chegar ao cume e descer novamente. O primeiro dia de escalada foi difícil. A temperatura estava abaixo de 0 e o terreno era muito rochoso. Acabamos gastando muita energia. Escureceu às 16 horas, dificultando o progresso, mas continuamos e conseguimos montar o acampamento base e armar nossas tendas. Chegamos a uma área plana que parecia um campo coberto de neve fresca, cobrindo tudo, e tudo o que podíamos ver era preto e branco, o céu sendo preto e o chão branco de neve. Não demorou muito para eu adormecer, apesar de estar tremendo no meu saco de dormir. No entanto, acordei no meio da noite e ouvi uma voz do lado de fora da minha tenda. Estava sonolento e quase pensei que já era de manhã, mas não conseguia ver nenhuma luz. Pensei que poderia ser apenas uma das pessoas com quem eu estava caminhando. Fiquei deitado, estático no escuro, tentando voltar a dormir e então ouvi a voz novamente. Ei, ei. Fiquei confuso naquele momento porque, para mim, aquela voz não parecia pertencer a ninguém do nosso grupo e havia outra coisa esquisita.
A voz parecia vir da direção de onde havíamos subido. A voz vinha da descida, se é que você me entende. Olhei para o relógio e eram mais de 2 horas da manhã. Imaginei se alguém poderia estar ferido, talvez outro montanhista. Então acordei todo o nosso grupo. Acendemos nossas lanternas e chamamos na direção de onde ouvimos a voz. Alguém aí? Você está machucado? Chamamos, mas a única resposta que recebemos foi o uivo do vento soprando pelas árvores e o som suave da neve caindo. Era como se no momento em que eu chamasse, a voz tivesse parado. Não ouvi novamente naquela noite, mas isso ficou na minha mente e dormi muito levemente, como se um nó de preocupação sempre apertasse meu estômago. Era estranho, mas tínhamos que seguir em frente. Eu supus que devia estar ouvindo coisas. Você pode ouvir todos os tipos de ruídos estranhos na natureza. Poderia ter sido qualquer coisa. Bem, era isso que eu pensava na época. Era o que eu tentava me convencer. No entanto, sabia no fundo que soava humano demais para eu confundir com um animal. No dia seguinte, continuamos nossa escalada e cobrimos uma grande distância. Cruzamos vários picos e armamos nossas tendas novamente quando o sol começou a se pôr. Estávamos em uma posição ideal para apontar para o cume pela manhã. Preparei-me para dormir, esperando pegar algumas horas extras que perdi na noite anterior. Acabei acordando de novo, porém. Desta vez foi porque precisava urinar. Levantei e saí da tenda no frio congelante para encontrar um lugar para me aliviar. Estava totalmente escuro, mas o manto de neve permitia pelo menos ver onde eu estava indo. A lua estava quase cheia e estava saindo de trás do cume de uma montanha. Parei para olhar e foi então que notei algo. Fiz o meu melhor para dar uma boa olhada, mas era difícil. A neve estava obscurecendo minha visão, mas havia definitivamente algo. Parecia que havia uma luz piscando à distância, talvez a luz de uma lanterna ou de uma fogueira. Decidi chamar e gritei: "Ei!" A luz então desapareceu como sem reação, mas então algo diferente ocorreu. Ouvi vozes vindo daquela direção. O chamado foi carregado pelo vento. "Ei, ei!" gritei de volta. "Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Tem alguém aí?" Fiz isso porque parecia a mesma voz que ouvi na noite anterior. No entanto, nunca me respondeu. Não podia considerar isso uma coincidência a mais. Tudo o que podia fazer era voltar para minha tenda e voltar para o saco de dormir. Algo estava tentando me chamar. Sei que estava. Estava tentando me separar do meu grupo. As montanhas são assustadoras, mas felizmente nada mais aconteceu. Subimos ao cume e descemos sem maiores problemas. Enquanto estava lá em cima, procurei por sinais de fogueiras ou lanternas, mas não encontrei nada. Fico me perguntando o que estava me chamando e o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido em busca do dono daquela voz. Quando eu tinha 16 anos, morava com meus pais em uma casa normal no subúrbio. Meus pais eram do tipo que fazia muitas viagens, tanto a trabalho quanto a lazer. Então, quando eles iam durante o ano letivo, eu ficava em casa e cuidava da casa por alguns dias ou uma semana inteira. Eu não me importava, e às vezes até gostava. Durante esta semana, meus pais estiveram ausentes por 6 dias. Então, praticamente todas as noites, eu saía para comprar comida em algum lugar. Era sexta-feira, então fiquei acordado até tarde e não tive que fazer nenhum dever de casa. Mas por volta das 23, percebi que ainda não tinha comido nada. Fiz uma pausa e entrei no carro, dirigindo até uma lanchonete próxima. Estava perto da hora de fechar, então eu não esperava fila nem nada. Quando entrei, havia um único homem parado no balcão. Parecia que ele tinha acabado de fazer o pedido e estava esperando pela comida. Contornei ele e um funcionário anotou meu pedido. Então fiquei atrás do homem e esperei também. Enquanto eu estava lá, percebi como o homem era desleixado. Ele era alto e magro, usava roupas rasgadas e tinha cabelos longos cheio de mato. Ele recebeu seu pedido e foi embora, mas não pude deixar de vê-lo sair,
intrigado com sua aparência incomum. Alguns minutos depois, peguei minha comida e fui para o carro, saindo do estacionamento. Não estava com trânsito, então cheguei em casa bem rápido. Fui para o meu quarto, sentei-me à mesa e liguei um vídeo para assistir enquanto comia. Eram quase meia-noite, mais ou menos. Até então eu não estava tão cansado e planejava ficar acordado por mais algumas horas. Enquanto estava sentado lá, ouvi um som rápido e sutil vindo do andar de baixo. Pausei o vídeo e prestei atenção, mas não ouvi mais nada. Levantei-me e inclinei a cabeça para o corredor, tentando ouvir novamente, mas ainda sem ouvir nada. Neste ponto, eu ainda não sabia o que era o som. Eu não estava prestando atenção suficiente e foi tão rápido que nem consegui dizer de onde veio o barulho. Embora pensasse que provavelmente não era nada, eu ainda queria ter certeza. Então desci as escadas e olhei em volta. Não havia muito para ver. Tudo estava como havia sido deixado, mas ao passar pela porta da frente percebi qual era o som. Agarrei a maçaneta da porta e balancei-a, recriando exatamente o som que ouvi. Alguém havia aberto a porta. Olhei rapidamente pelo olho mágico, sem ver nada. Então corri até a porta dos fundos. Examinei o quintal até que meus olhos pousaram em uma figura. Ele estava de costas para a casa, parado na porta do galpão. Era alto e magro. Depois de alguns segundos, tive quase certeza de que era o homem que vi naquela lanchonete. Apenas um momento depois, porém, ele forçou a porta do galpão e entrou. Aproveitei isso como minha chance de chamar a polícia. Então corri para o meu quarto e liguei para o 911. Enquanto observava o galpão da janela do meu quarto, a operadora disse que os policiais estavam a caminho. Menos de um minuto depois, o homem saiu correndo do galpão, segurando várias ferramentas grandes. Ele correu em direção à casa, vindo direto para a porta dos fundos. Corri para o corredor para ver se conseguia fazer alguma coisa para impedi-lo, ou talvez até sair correndo de casa. Fui impedido pelo baque do metal batendo na porta dos fundos. Minha adrenalina disparou e naqueles poucos momentos tomei a decisão de correr. Desci as escadas correndo e fui direto para a porta da frente, vendo o homem continuando a arrombar a porta dos fundos. Corri para o jardim da frente e para a rua e fui até a esquina do quarteirão. Alguns minutos se passaram antes que 2 carros da polícia parassem na garagem e entrassem pela porta da frente aberta. Voltei para casa, chegando lá no momento em que tiraram o homem e o trancaram no carro. Eles o encontraram segurando uma chave inglesa pesada que ele havia conseguido no galpão dos meus pais. Dentro de casa, porém, parecia que o homem ficou furioso, destruindo tudo o que podia nos poucos minutos que a polícia levou para aparecer. Não se sabe como ele me seguiu até em casa e por que fez o que fez, mas o homem claramente não parecia muito estável mentalmente. Por isso eu digo, sempre tome cuidado. Meu nome é Carlos e desde já, muito obrigado pela atenção. Na época da faculdade, aluguei uma casinha muito confortável em um condomínio fechado no estado do México por aproximadamente 1 ano e meio. Das poucas casas, a minha era a única com vitrais na porta principal, de modo que era possível ver de fora se a luz do corredor estivesse acesa. Lembro-me que havia algumas casas vazias no condomínio, em construção ou desabitadas, e a área inspirava uma certa insegurança, sendo honesto. Também recordo que tivemos alguns seguranças, mas sempre acabavam desistindo ou simplesmente deixavam de aparecer, até que ficamos sem segurança por alguns dias. Foi então que decidimos tomar medidas para evitar que alguém invadisse enquanto encontrávamos um substituto. A primeira providência foi trocar o cadeado da porta principal por uma fechadura mais confiável, e a segunda foi colocar arame farpado ao redor do muro perimetral do condomínio. Naquela época eu estava fazendo estágio da faculdade, e por isso precisei fazer uma viagem que durou 1 dia, mas meus colegas me convenceram a ficar mais 1 dia para concluir as atividades do estágio. Cheguei à entrada do condomínio na madrugada do 3º dia
Tirei as chaves para abrir o cadeado e vi a nova fechadura no lugar. Havia esquecido de pedir a chave da nova fechadura. Eram mais ou menos 12 horas da noite e meu celular estava completamente descarregado. Eu estava só com uma jaqueta e uma muda de roupa suja na mochila. A situação parecia bastante complicada para mim e eu não queria ficar na rua àquela hora. Pensei em pular o muro do condomínio, mas havia vizinhos que moravam atrás da minha casa e eu não queria que me vissem. Foi então que me lembrei de uma casa vazia dentro do condomínio, pela qual eu poderia talvez pular sem alertar ninguém. Contornei a rua por fora até chegar atrás da casa, onde encontrei um terreno baldio na mesma altura. Na minha pressa, entrei correndo sem pensar, cruzando os escombros e a vegetação para chegar ao muro que dava para o condomínio. Certifiquei-me de que ninguém tivesse me visto ou ouvido, pois estava bastante agitado e nervoso. Quando me acalmei, comecei a planejar como subir e pular para o outro lado, e foi aí que vi o arame farpado no muro, aquele maldito arame que eu tinha esquecido. Estava na escuridão do terreno baldio. Tive um momento de desânimo e o medo começou a pesar. Pensei que seria melhor voltar para a rua e passar a noite em algum lugar, mas vi uma viga de madeira grande que poderia usar para subir. Usei também uma camiseta suja que tinha na mochila para cobrir o arame farpado, embora tenha me arranhado um pouco no braço. Finalmente caí de pé do outro lado, evitando fazer barulho, porque vi uma luz dentro da casa. Eu teria jurado que a casa estava vazia, pois passava em frente a ela quase todos os dias e nunca via movimento algum, nem luzes. Mas aquela luz era muito estranha. Ela brilhava tenuemente em um tom amarelado, quase verde, e piscava como a chama de uma vela. Deixei-me levar pela curiosidade, confiando na proteção que a noite me dava, e nisso ouvi uma voz trêmula atrás de mim perguntar: "Você se machucou?" Nossa, juro, meu corpo ficou rígido e meu coração literalmente gelou. Me virei e distingui uma figura com uma camisola clara, sentada em uma cadeira ao lado de uma árvore de enfeite alta. Eu juraria que não havia mais ninguém no quintal. Houve um silêncio, até que ela se levantou calmamente da cadeira e caminhou para dentro daquela casa. Então, vi a silhueta curvada de uma mulher muito velha. Fiquei em silêncio e olhei ao redor procurando uma saída, pois estava a apenas algumas casas da minha. Mesmo assim, algo chamou minha atenção na escuridão do quintal. Notei a árvore que mencionei se mexendo ao lado da cadeira onde a velha estava sentada. No entanto, o vento não soprava naquele momento. Tudo mais estava imóvel, em silêncio, até que ela saiu novamente e se aproximou de mim, dizendo: "Eu não quero mais ficar sozinha com ele." Essa última frase confirmou um pressentimento ruim. Olhei para o fim do corredor que dava para a rua principal do condomínio e vi que o portão estava fechado. Ela perguntou: "Você veio para ser minha companhia, não é?" E depois soltou uma pequena risada infantil que parecia duplicada. Nesse momento, corri decididamente em direção ao fim do corredor, saltei o portão e continuei pela rua em direção ao canteiro central, onde finalmente parei. Não sabia o que pensar e meu coração parecia querer saltar pela boca. De repente, eu já estava fora na rua principal do condomínio, sem mais ver aquela casa da qual tinha fugido, por causa das árvores no canteiro. Corri novamente. Apenas via o outro lado da rua por entre as folhas. Continuei caminhando com medo até ouvir uma pequena risada. Ao olhar para trás, vi pé se movendo a poucos metros atrás das árvores e corri sem parar. Justo antes de chegar à porta da minha casa, ouvi uma gargalhada atrás de mim. Era a velha correndo. Vi seu rosto quase deformado pelo riso e alguns fios de cabelo sacudindo no ar. Vi que suas pernas davam passos curtos, mas se moviam assustadoramente rápido. Mal consegui abrir a porta e fechá-la, quando ela quebrou um dos vitrais da porta e enfiou o braço tentando me alcançar, até que desistiu e foi embora. Minha mandíbula doía de medo e pela impressão do que estava acontecendo, pois continuava ouvindo suas risadas do lado de fora da casa e via os cacos de vidro no chão, mas não havia sinal de sangue.
Aproximei-me da janela com medo e vi as luzes de outras casas acendendo. Os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo e então consegui me acalmar. Sentei-me no sofá da sala e fechei os olhos até adormecer. De manhã fui acordado por uma vizinha e outro vizinho batendo na porta, querendo saber se eu estava bem e também conversar um pouco sobre o ocorrido. Disse que tive que pular o muro do condomínio, o que os desagradou bastante, e a contragosto me contaram sobre Dona Élvia, que ficou sozinha porque sua filha e seu marido morreram de Covid. Não me disseram mais nada. Todos haviam sido muito discretos em não falar sobre ela durante o ano e meio em que morei naquele pequeno condomínio. Suponho que ajudavam Dona Élvia, pois compreendiam sua situação. Mas por que faziam isso em segredo? Também perguntei se tinham certeza de que ela estava sozinha naquela noite e apenas me aconselharam a não saber muito sobre a vida da senhora. Eles mesmos, a seu modo, se encarregaram de cuidar de Dona Élvia, dando-lhe a atenção necessária. Consegui terminar meu estágio e fui embora dali poucos dias após o incidente. A verdade é que não gosto de lembrar dessa história, pois me deixa com uma sensação muito estranha e às vezes me causa pesadelos, porque no fundo acredito que Dona Élvia não estava sozinha em sua casa. Era uma noite bem típica de março. Eu trabalhava em um posto de gasolina na época. Normalmente, fazia turnos à tarde, mas de vez em quando cobria o turno da madrugada de algum colega. Naquela manhã, recebi uma ligação pedindo para trabalhar das 22 horas às 8 horas, o que contaria como horas extras, então aceitei rapidamente. Quando cheguei, assumi o turno do gerente e me sentei atrás do balcão. Chovia muito, e uma grande tempestade estava prevista para mais tarde. Isso parecia manter a maioria das pessoas em casa, pois o posto estava deserto. Depois de uma hora ali, coloquei meu casaco de chuva e fui lá fora preparar o posto para a tempestade. Havia vários itens soltos perto das bombas de gasolina que precisavam ser recolhidos. Comecei a pegá-los e a correr de um lado para o outro para guardá-los. Enquanto terminava, vi um homem não muito longe, na beira da estrada. Ele andava de um lado para o outro, completamente encharcado. Achei estranho, mas imaginei que ele só estava esperando por uma carona. Voltei para dentro. 2 horas depois, os trovões começaram a ecoar ao longe, e logo o vento forte e uma chuva ainda mais intensa atingiram o lugar. Eu sabia que a tempestade seria forte, mas aquilo era insano. O vento batia com tanta força nas paredes do prédio que fazia tudo tremer. Em certo momento, pensei que as portas da frente iam se soltar das dobradiças, pois se abriram de repente com um estrondo. Corri para trancar a porta com o ferrolho e fui para o depósito nos fundos, longe das janelas. Lá, esperei. Depois de uns 30 minutos desde o início da tempestade, ouvi um som abafado, mesmo com o barulho ensurdecedor do vento. No começo, não identifiquei o que era, mas logo percebi que alguém estava batendo nas portas da frente. Deixei o depósito e olhei pelo salão. Vi alguém do lado de fora, batendo repetidamente nas portas e olhando diretamente para mim. Fui até lá e destranquei a porta, imaginando que ele precisava de ajuda. O homem entrou rapidamente, e eu fechei e tranquei a porta novamente. Ele estava completamente encharcado. Água escorria de sua jaqueta, formando poças no chão. Sem agradecer ou dizer uma palavra, começou a andar de um lado para o outro, atravessando o salão. Percebi que era o mesmo homem que eu tinha visto antes. Será que ele esteve lá fora o tempo todo? Já tinham se passado mais de 2 horas. Tentei perguntar se ele estava bem e se precisava de ajuda, mas ele continuou andando, com um olhar vazio e perturbador. Após 1 minuto observando aquele comportamento estranho, comecei a me sentir muito desconfortável. Caminhei lentamente até o balcão para ligar para a polícia. No momento em que peguei o telefone, os olhos dele se fixaram nos meus. Ele parou de andar e, com uma voz firme, disse não.
Claramente, ele se referia a não querer que eu usasse o telefone. Não queria provocá-lo, então baixei o aparelho. Houve um silêncio pesado por alguns segundos enquanto ele me encarava, como se estivesse decidindo se faria algo. Então, ele voltou a andar de um lado para o outro. A tempestade continuava a sacudir o prédio, intensificando a atmosfera aterrorizante. Avaliei minhas opções. Correr parecia arriscado, eu teria que destrancar a porta e fugir no meio da tempestade. Ligar para a polícia sem que ele percebesse também seria perigoso. Acabei optando pela escolha mais arriscada de todas, não fazer nada e esperar. Por pelo menos 20 minutos, fiquei parado, observando aquele homem andar pelo salão. A qualquer momento, ele poderia surtar e me atacar, mas isso nunca aconteceu. Finalmente, ele me lançou um último olhar, foi até a porta, destrancou o ferrolho e saiu na tempestade. Assim que ele se foi, liguei para a polícia. Não sei se foi por causa da tempestade ou se consideraram a situação pouco urgente, mas demorou mais de meia hora para um policial chegar. Quando ele finalmente apareceu, o homem já havia desaparecido. Eles nunca o encontraram. No dia seguinte, quando a tempestade passou, ouvi falar sobre uma mulher que havia desaparecido. Ela saiu do trabalho às 23 horas e nunca chegou em casa. Talvez eu esteja apenas ligando eventos que não têm nada a ver, mas aquele homem tinha as mãos cortadas e ensanguentadas, sinais claros de um ataque. E os horários, bem, eles se encaixam. São apenas teorias, mas aquela noite nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava dirigindo de volta para casa depois de um turno tarde no trabalho. Eu trabalhava com segurança, então meus horários eram bem irregulares. Naquele dia, terminei meu turno por volta de 1 da manhã. Havia uma tempestade forte acontecendo, com muita água se acumulando nas laterais das ruas, e quase ninguém mais estava dirigindo. O caminho que costumo tomar é longe das vias principais, por ruas menores e menos movimentadas, e, por algum motivo, não percebi que talvez fosse mais seguro pegar as vias principais naquela noite. Enquanto dirigia por uma dessas ruas pequenas, cheguei a um trecho que estava alagado. Era difícil saber exatamente a profundidade da água, mas parecia ter vários centímetros, mais do que eu me sentia confortável em atravessar. Sabendo que teria de dar a volta e refazer o trajeto, fiquei frustrado. Coloquei o carro em marcha ré para fazer uma manobra de 3 pontos. Foi nesse momento que o carro começou a emitir um sinal de alerta. Pisei no freio sem entender por que estava apitando até olhar pelo retrovisor. Bem atrás de mim, a menos de 1 metro, havia outro carro. Foi quase como um susto de filme de terror, já que, durante os 10 minutos em que estive naquela estrada de mão única, não vi nenhum outro veículo, nem à frente nem atrás, e os faróis desse carro estavam apagados. Fiquei parado por 1 minuto, esperando que o motorista visse que eu estava dando ré e saísse do caminho, ou percebesse o alagamento e também decidisse voltar. Mas ele não se moveu. Apenas ficou parado ali, atrás de mim. O barulho da chuva batendo no meu carro e meus faróis iluminando o caminho deserto tornavam tudo ainda mais inquietante. Finalmente, buzinei algumas vezes. Quanto mais eu ficava ali, mais sentia que algo estava muito errado. Foi quando a porta do carro atrás de mim se abriu. Um homem saiu, vestido todo de preto, com o capuz cobrindo a maior parte do rosto. Ele se aproximou da minha janela e bateu algumas vezes. Não abri. Ele não disse nada, apenas continuou batendo na janela. A cena era tão incomum e perturbadora, ele estava parado debaixo de uma tempestade, em uma estrada completamente vazia. Pensei que ele devia estar bêbado ou algo do tipo. Coloquei o carro em marcha e tentei avançar um pouco, com cuidado para não entrar muito no trecho inundado. Mas o homem acompanhou o movimento do carro, sempre ao lado da minha janela. A essa altura, eu estava quase convencido de que ele estava mesmo bêbado, com os faróis apagados e aquele comportamento estranho. Porém, de repente, algo aconteceu que me deixou aterrorizado. Alguém bateu na outra janela do carro. Era outro homem, vestido da mesma maneira. Atrás dele, consegui ver mais uma figura se aproximando. Meu coração disparou.
Por um momento, fiquei paralisado, mas logo percebi que não havia mais tempo. Girei o volante e tentei sair dali o mais rápido possível, ignorando o perigo da água. Por alguns segundos angustiantes, senti o carro perder tração. Achei que tinha ido longe demais e ficaria preso, mas, por sorte, consegui recuperar o controle. Girei o carro completamente e acelerei para longe deles. Assim que cheguei a uma rua principal, liguei para a polícia. Mais tarde, eles foram até o local e encontraram o carro ainda lá, perto do alagamento, mas nenhum sinal dos homens. Descobriram que o veículo havia sido roubado de uma concessionária a centenas de quilômetros dali, meses antes. Até hoje, não sei o que exatamente aconteceu naquela estrada ou o quão próximo estive de algo terrível. E, sinceramente, talvez eu nunca venha a saber. Quando eu estava no ensino fundamental, morava apenas com minha mãe em casa. Na região onde vivíamos, só existiam 2 tipos de clima, calor úmido ou nublado e tempestuoso. Eu adorava isso. O som da chuva batendo nas janelas e os trovões ecoando pelo céu me ajudavam a me concentrar e relaxar. Havia sempre 1 ou 2 meses do ano em que chovia quase o tempo todo. Uma tarde de maio, enquanto fazia a lição de casa no meu quarto, estava completamente imerso nos estudos. Minha escrivaninha ficava ao lado da janela, o que me permitia olhar para fora quando precisava de uma pausa. A chuva caía forte, me ajudando a manter o foco, até que algo no canto do meu olho me desconcentrou. Tive a impressão de ver alguém andando no quintal. Isso era estranho por vários motivos. Primeiro, estava chovendo muito. Segundo, já passava das 20h30. E terceiro, minha janela não dava para a rua, mas sim para o quintal, que era cercado. Levantei rápido e encostei a cabeça na janela, tentando enxergar melhor no escuro. Não consegui ver ninguém, mas senti um arrepio desconfortável. Voltei para a mesa e terminei a lição, mesmo me sentindo inquieto. Quando fui dormir, abri a porta para dar boa noite à minha mãe, mas ela já estava dormindo. A chuva e os trovões me embalaram rapidamente, mas algumas horas depois, fui despertado por um barulho alto que me fez pular da cama. Olhei ao redor, tentando entender o que era, mas logo pensei que fosse apenas o som de um trovão. Olhei para o relógio, quase 2 da manhã. Aliviado por ainda ter algumas horas de sono, me aconcheguei novamente. Estava quase pegando no sono quando algo me deixou alerta. Eu ouvia claramente o som da chuva batendo no teto, o que não fazia sentido. Havia um sótão entre meu quarto e o telhado, então o barulho nunca era tão forte assim. Minha primeira ideia foi que havia um vazamento. Levantei e me preparei para subir ao sótão, mas quando saí do quarto, percebi uma trilha de água pelo corredor, que subia até as escadas do sótão. Aquilo parecia um vazamento sério demais, então chamei minha mãe. Antes que ela pudesse responder, ouvi seu grito. Sua porta se abriu com força, mas em vez dela, vi uma figura alta e encapuzada correndo pelo corredor em direção à porta da frente. Corri até o quarto dela e a encontrei encolhida no canto. Ajudei ela a se levantar, e nós saímos correndo de casa, levando o celular e as chaves do carro. Dentro do carro, ligamos para a polícia e fomos para a garagem do vizinho. Quando os policiais chegaram, contei sobre o som e a trilha de água. Um deles decidiu verificar o sótão, e para nossa surpresa, encontraram um homem encharcado lá, com água pingando ao seu redor. Era isso que eu ouvia do meu quarto. No bolso dele, os policiais encontraram algumas joias da minha mãe e utensílios de prata falsa. Embora tenham conseguido prender esse homem, o outro, que fugiu, nunca foi encontrado. Depois, soubemos que usaram o som dos trovões para arrombar a porta da frente. Normalmente, quando faço viagens de barco à vela, costumo ter comigo meu irmão mais velho ou meu melhor amigo, Mário. Mas, desta vez, decidi fazer uma viagem solo e depois retornar. Era algo que eu aguardava ansiosamente, especialmente porque planejava passar alguns dias com um primo que vive lá. No dia em que comecei a viagem, conferi cuidadosamente se tinha tudo o que precisava. No início da tarde, já estava no mar.
A jornada estava prevista para durar de 3 a 4 semanas, dependendo dos ventos. Achei que tudo correria bem. Jamais poderia prever a tempestade que viria, ainda mais porque, de manhã, o radar meteorológico mostrava céu limpo para o primeiro trecho do trajeto. Contudo, no final da primeira noite, pouco antes de descansar por algumas horas, avistei relâmpagos no horizonte, exatamente na direção em que eu navegava. Consultei o mapa de navegação e tentei planejar uma rota ao redor da tempestade para conseguir dormir 1 ou 2 horas ao longo da noite. Em questão de minutos, o temporal me atingiu. As ondas batiam com força contra o casco, trovões ecoavam acima, e eu estava no pequeno compartimento da cabine, tentando descansar antes que a situação piorasse. Planejava dormir apenas 1 hora e, então, avaliar o estado do mar. Foi o maior erro que cometi. Achei que estava preparado, mas estava muito além da minha capacidade e isso quase custou minha vida. Eu mal havia dormido quando um estrondo me despertou, uma onda enorme atingiu a proa, e o peso da água fez o barco inteiro estremecer. Quase fui jogado da minha pequena cama. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, ouvi um som aterrador, era a água invadindo a cabine. Algo havia causado uma entrada de água, e meu barco estava afundando. Reagi o mais rápido possível, peguei o kit de emergência com o bote inflável e enviei um sinal de socorro. Com o telefone via satélite na mão, saí da cabine, puxei a corda do kit e vi o bote inflar em segundos. Subi nele enquanto observava meu barco desaparecer nas profundezas escuras. A tempestade continuava implacável, e só conseguia enxergar nos breves clarões dos relâmpagos. As ondas jogavam o bote de um lado para o outro. Tentei manter a calma, mas logo percebi que um dos anéis de flutuação estava com defeito e perdendo ar. Com o bote lentamente afundando, resisti por mais 1 hora antes de ficar à deriva, usando apenas meu colete salva-vidas. Se não fosse por pura sorte, eu teria morrido. A rota que segui era uma área de pesca comum, e, para minha surpresa, uma embarcação de pescadores estava passando por ali quando emiti meu sinal de socorro. Não sei como eles me viram no meio das ondas e da chuva, mas fui resgatado por uma tripulação que ficou aliviada ao me encontrar vivo. Eles acreditavam que qualquer um a bordo do meu barco já teria perecido. Felizmente, apenas o barco perdeu a vida naquela noite. Há um acampamento muito bonito onde minha família gosta de visitar todos os anos, alugando uma cabana para passarmos alguns dias juntos. Porém, em uma das vezes, a viagem foi particularmente tediosa devido à chuva constante. Mal conseguimos aproveitar o lado de fora, e o único evento realmente emocionante daquela viagem acabou se tornando um dos momentos mais assustadores da minha vida. Na última noite, finalmente conseguimos aproveitar algumas horas ao ar livre antes de outra tempestade começar. Mas, dessa vez, o temporal foi implacável. O trovão parecia literalmente sacudir a cabana como se quisesse arrancá-la. Assim que as primeiras gotas caíram, todos corremos para dentro e nos preparamos para passar o resto da noite lá. Como não havia televisão, meu irmão e minha irmã foram para a cama assim que escureceu, mas eu fiquei acordado com meus pais, ouvindo histórias de quando eles acampavam naquele mesmo lugar quando jovens. Enquanto conversávamos e olhávamos pela janela perto da mesa da sala, meu pai se levantou de repente. Calmamente, ele me pediu para verificar meus irmãos e pediu à minha mãe que certificasse de que a porta estava trancada. Quando me levantei, vi o que ele estava olhando. No meio do acampamento, uma figura solitária estava parada sob a chuva forte, olhando diretamente para nós. Meu coração gelou. Corri para o quarto e fiquei aliviado ao ver meus irmãos ainda dormindo, mas aquele momento de calma foi destruído quando ouvi o som aterrorizante de batidas na porta. Meu pai, sempre educado, perguntou como podia ajudar, mas o estranho fez um pedido inquietante: eu vi você e sua família mais cedo. Vocês parecem ser boas pessoas. Pensei se poderia entrar para me abrigar da chuva. Sinto muito por incomodar, mas está tão frio lá fora. Meu pai, sem hesitar, explicou educadamente que não podia deixar um estranho entrar, pois havia crianças dentro. Não era nada pessoal, mas a situação parecia estranha demais.
O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos antes de ser interrompido por um estrondo. Pensei que fosse trovão, mas era o homem batendo violentamente na porta. Ele começou a gritar, exigindo que o deixássemos entrar. Meu pai pediu novamente que ele fosse embora, desta vez ameaçando chamar a polícia. Pouco depois, ouvimos passos pesados descendo do pequeno alpendre da cabana. Meu pai esperou um pouco antes de espiar pela janela para ver se o homem havia realmente ido embora. Quando olhou, o estranho estava parado na beira do acampamento, observando a cabana. De repente, o homem lançou uma grande pedra contra a janela, quebrando o vidro e quase atingindo meu pai. Ele se protegeu dos estilhaços, e quando olhamos novamente, o homem já havia desaparecido, provavelmente fugindo para a floresta. A essa altura, meus irmãos estavam acordados e chorando. Meus pais fizeram o possível para acalmá-los enquanto esperávamos a polícia. Quando os oficiais chegaram, ouviram nosso relato e nos escoltaram até o carro. Decidimos encerrar a viagem mais cedo e voltamos para casa às 2 da manhã. Passei por vários furacões enquanto morava em uma ilha. Quando eu tinha 12 anos, minha família se mudou, mas não antes de eu experimentar o que é estar em uma ilha durante um furacão de grande porte. Eu tinha apenas 5 anos na época e, por ser tão novo, não tenho tantas memórias detalhadas sobre o evento. Sei que o impacto da tempestade foi quase tão assustador quanto a tempestade em si. Todos estavam com medo e o estresse causou muita tensão. Quando criança, eu não entendia o motivo de todo mundo estar tão assustado. Era a minha primeira experiência com um furacão grande, então eu não sabia o quão sério aquilo era. O que eu sabia é que meus irmãos mais velhos e todos os adultos estavam agindo de forma muito diferente, tentando ignorar minhas perguntas para terem tempo de fazer os preparativos necessários, como pegar sacos de areia, água, alimentos e até reforçar janelas e portas da casa. Claro, eu não sabia o que tudo isso significava, ou por que alguém estava fazendo isso. Fiquei chateado, e quando ninguém percebeu que eu estava chorando, decidi que também os ignoraria. Chegou a noite da tempestade. A tensão estava muito forte. A tempestade atingiu durante a madrugada, várias horas após eu já estar normalmente adormecido. Mas, devido ao barulho do vento, da chuva e até dos trovões e relâmpagos, eu não consegui dormir. Os adultos estavam na sala da família, acordados, tentando se certificar de que tudo estava bem, enquanto mandaram todas as crianças para a cama. Eu dividi o quarto com 2 irmãos, e nas primeiras horas, enquanto a tempestade se aproximava, ficamos acordados conversando e tentando tirar o máximo de humor da situação. No entanto, logo as coisas não estavam mais tão divertidas. Os ventos aumentaram e ficaram extremamente fortes, a ponto de o uivo e o estrondo assustarem até os mais velhos, fazendo as crianças chorar ou se calarem. Lembro-me de me esconder debaixo dos cobertores, esperando a tempestade passar e rezando para que nossa casa não fosse destruída. Eu não sabia, mas estávamos distantes o suficiente do litoral para não precisar nos preocupar com o impacto direto da tempestade. No entanto, as inundações da chuva ainda eram uma preocupação. Com essa tempestade, foi o vento que causou o maior estrago. Parecia que o vento estava destruindo a casa. Frequentemente, objetos batiam nas paredes e pedaços de detritos voavam para dentro da casa. Eu apertava os cobertores, mas sabia que isso não me protegeria, mesmo com apenas 5 anos. O maior medo surgiu quando meu cobertor começou a ficar molhado. Isso aconteceu de repente, em um instante eu estava seco, e no outro, ouvi um barulho alto, e alguns segundos depois, a chuva estava caindo sobre a minha cama. Eu tirei o cobertor e olhei ao redor. Havia uma janela acima da minha cama que meu pai havia coberto, mas o vidro se quebrou, embora o barulho fosse tão alto que eu mal consegui ouvir. As tábuas impediram que o vidro me atingisse, mas muito vidro acabou caindo sobre a cama. As tábuas, no entanto, não estavam impedindo a água de entrar. Em menos de 1 minuto, minha cama estava encharcada e cheia de cacos de vidro. Eu saí da cama, muito bravo com minha família e com Deus. Sentei no chão e observei a tempestade através das tábuas da janela. As chuvas se moviam lateralmente, carregando galhos e pedaços de telhado pelo caminho.
À medida que os minutos passavam, o vento continuava a bater na casa. Eventualmente, percebi que uma das tábuas estava solta e se movia com as rajadas. Depois, 2 tábuas começaram a se mexer, e, momentos depois, uma delas simplesmente voou para a noite. Agora havia um buraco na casa, e eu estava certo de que ninguém sobreviveria. Quando a segunda tábua saiu, minha certeza aumentou. Mas então aconteceu algo muito estranho. De repente, tudo parou. O vento, a chuva, tudo. Silêncio absoluto. Era o som que eu tinha desejado ouvir a noite toda. Eu fiquei feliz e animado, achando que a tempestade tinha passado e que tudo ficaria bem. Não acordei meus irmãos, se eles ainda estavam acordados. Queria ir lá fora sentir a calma por mim mesmo. Eu pulei da cama encharcada e passei pelo espaço entre as tábuas da janela. Poderia ter saído pela porta da frente, mas o buraco na janela agora era um espaço pelo qual eu poderia passar, e, como criança de 5 anos, isso me fez querer escalar. Pulei para o chão e senti uma sensação estranha naquela noite. Estava muito escuro, quase completamente preto. Não havia luzes funcionando na ilha inteira. A água já passava de 1 polegada nos meus pés, não importava onde eu pisasse. Era uma noite de verão, mas o ar estava estranhamente fresco. O vento estava calmo, e as estrelas estavam brilhando de forma impressionante. A parte estranha era que eu só podia ver as estrelas diretamente acima. No limite do meu campo de visão, vi a lua começar a surgir acima da linha do horizonte, mas não era exatamente o horizonte. Era uma área de escuridão muito alta. Era uma lua crescente bem brilhante, e eu a observei por vários minutos, iluminando os arredores para que eu pudesse ver melhor os estragos. Minha paz foi interrompida pela minha mãe, que me puxou e me bateu com seu sapato. Ela gritou para eu voltar para dentro. Eu protestei, dizendo: "Mas mãe, a tempestade acabou." Foi quando ela me explicou a realidade da situação. "Não acabou, filho. Estamos no olho do furacão, está apenas na metade." Não disse mais nada depois disso e fui escoltado de volta para casa. Meus irmãos, que estavam no meu quarto, agora estavam na sala da família, onde todos ficamos, já que a janela estava quebrada. Meu irmão mais velho me viu saindo pela janela e contou para nossa mãe, mas não antes de ele também olhar pela janela por um tempo, o que ele não contou a ninguém, exceto a mim. Eu não lembro de muitas coisas da minha vida de 5 anos, mas aquela noite é uma das minhas memórias mais vívidas da infância. Acabamos sobrevivendo e ainda mantendo a casa, mas os danos foram consideráveis. A segunda parte daquela tempestade foi verdadeiramente aterrorizante. Eu estou morando na rua há alguns anos. Quando eu era criança, não me importava muito com furacões, exceto quando eles me tiravam da escola. Mas agora, sem ter onde ficar, eles são muito mais assustadores. Pelo menos eu tenho um celular, que posso usar para compartilhar minha experiência e fazer com que outras pessoas me entendam. Quando soube do último furacão que passou por onde eu moro, corri para os abrigos de rua, mas todos estavam lotados quando eu cheguei. Não tinha muitas opções. Podia me esconder debaixo de uma ponte e torcer para que não alagasse, ou deitar no alpendre de alguém e esperar que não me notassem. Outra opção seria tentar ser preso antes da tempestade chegar e passar alguns dias na cadeia. Se nada disso funcionasse, eu só poderia ficar exposto e enfrentar a tempestade. Nenhuma dessas opções parecia boa, e a tempestade já estava prestes a chegar. O vento estava forte e o céu parecia que ia desabar a qualquer momento. O tempo estava se esgotando, e eu estava prestes a tentar algo desesperado, como mijar no carro de um policial na frente dele, para ser preso. Mas no último segundo, vi um canto perfeito para me abrigar. Estava passando por um prédio antigo e, de relance, percebi um pequeno nicho nas paredes de tijolos. Não entendi muito bem o que era ou como chamar, mas era uma espécie de reentrância na parede, com cerca de 90 centímetros por 90 centímetros. O telhado do prédio se estendia sobre ele e não havia calhas por ali. Além disso, ficava em um beco entre o prédio principal e um galpão de ferramentas, quase perfeitamente fechado.
O melhor de tudo é que estava em uma colina, então não precisaria me preocupar com o alagamento. Eu poderia até ser salpicado pela água, mas ainda assim era muito melhor do que ficar exposto. Ninguém tinha reivindicado aquele espaço, então coloquei minha lona no chão, organizei minhas coisas e me deitei. Estava apertado, mas não tão ruim. Tirei um livro e comecei a ler até que a chuva começou a aumentar, e eu sabia que estava encrencado. Era a primeira vez que eu estava preso na rua durante um furacão. Tempestades de vento já eram algo com o que eu estava acostumado, mas elas geralmente passavam rápido. Mas isso era diferente. Era horas e horas de ventos uivantes fortes o suficiente para te derrubar, com não apenas chuvas torrenciais que alagavam as ruas, mas também detritos aleatórios que podiam ser fatais, difíceis de ver chegando, tornando impossível ir a qualquer lugar. Era meio-dia, mas parecia noite, uma noite maligna amaldiçoando o mundo. Eu estava seguro no meu pequeno abrigo, mas não sabia quando poderia sair. As horas passaram e não vi uma única pessoa, até que vi uma mulher tropeçando pela rua, caminhando pela água da enchente na calçada. Eu não achava que ela seria capaz de me ver através da chuva forte, mas eu deveria ter sabido melhor. Se eu olhasse muito tempo, ela me notaria. E ela me viu. Ela se aproximou e perguntou se eu a deixaria ficar no meu abrigo. Eu sabia que seria apertado e que inevitavelmente ela molharia minhas costas, mas não podia deixá-la voltar para a tempestade sozinha. Ela me agradeceu muito e ficamos lá, apenas os dois, um em frente ao outro. Perguntei o que aconteceu com ela, mas ela disse que não queria falar sobre isso. Logo depois, ela perguntou se eu tinha cigarro, e eu disse que não. Ela não acreditou. Quando ela começou a abrir minha mochila sem pedir, eu segurei suas mãos e a empurrei para longe, e foi aí que ela começou a gritar que eu estava tentando tirar suas roupas. Soltei as mãos e imediatamente neguei, mas ela foi direto para minha mochila novamente e tentou fugir com ela. No último segundo, consegui pegar uma alça e puxá-la de volta, fazendo ela cair no barro. Quando olhei para trás e coloquei minha mochila de volta na lona, ela já estava se levantando e correndo em minha direção com as mãos esticadas, como garras prestes a arrancar meus olhos. Ela me agarrou, e eu mal consegui impedi-la de atingir meus olhos, mas ela arranhou bastante o meu rosto. Ela continuou gritando que eu era um estuprador e um abusador. Se não fosse a tempestade mantendo todo mundo dentro de casa, tenho certeza de que aquela cena teria ficado bem feia para mim. Nos arrastamos para fora e fomos para o olho do furacão, e em segundos eu já estava encharcado. Pior ainda, eu sabia que um de nós ia escorregar no barro e cair no chão. Se fosse eu, o estrago seria grande. Como última tentativa, fiz algo que nunca quis fazer, bati com o punho na cabeça dela, esperando que isso a deixasse tonta. Ela ficou atordoada, e eu a empurrei para longe. Ficamos em um impasse, como dois animais selvagens brigando por território. Ela me olhava com um olhar vazio, ainda mais vazio do que antes, o que me fez perceber que ela estava confusa. O que ela estava fazendo? Pensando nas opções em sua cabeça, se deveria continuar me atacando ou fugir. Ela parecia realmente um animal selvagem, mas, ao mesmo tempo, como eu não era também um. Com isso em mente, levantei as mãos e as agitei, soltando o grito mais profundo e gutural que consegui, enquanto dava um passo firme na direção dela. Ela virou-se imediatamente e fugiu. Felizmente, consegui intimidá-la com o grito depois de acertá-la na cabeça, mesmo que um pouco. Não me orgulho disso, mas sinceramente acho que não teria conseguido resolver a situação de outra maneira. Comecei a me sentir mal, então virei o rosto para o céu para que a chuva lavasse os arranhões no meu rosto. Depois de alguns segundos, voltei para meu abrigo e fiquei lá, amargurado. É difícil até ser gentil com alguém hoje em dia, porque nunca sabemos quem é a pessoa ou o que ela é capaz de fazer. Todo mundo acaba sem teto por alguma razão, contas médicas, problemas de saúde mental, dependência ou uma combinação. Não é porque somos violentos ou estúpidos, você pode ver por si mesmo que sei ler e escrever muito bem. É só que ficamos desesperados. Distúrbios mentais, em particular, pioram quando a sociedade abandona a pessoa.
Aquela mulher era uma pessoa comum que precisava de ajuda, mas eu não era a pessoa que poderia ajudá-la. Ela foi abandonada por aqueles que poderiam ajudá-la há muito tempo. Pensei sobre a situação enquanto a tempestade continuava. Eu sabia que ela estava lá fora, enfrentando a pior parte. Talvez ela estivesse com medo de outras pessoas para pedir ajuda. Não tinha onde ir, nem nada para chamar de seu. Sinceramente, só espero que ela tenha sobrevivido. Certa vez, ao esperar pelo meu trem, em uma estação vazia durante a madrugada, me deparei com um homem estranho. Ele estava vestido de forma antiquada, com um sobretudo surrado e um chapéu que ocultava parte de seu rosto. Sua presença era perturbadora, como se não pertencesse àquele tempo ou lugar. Intrigado e um pouco assustado, decidi observá-lo de longe. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando fixamente para o nada. Quando meu trem finalmente chegou, pensei que finalmente me livraria daquela sensação incômoda. Entretanto, ao embarcar, notei que o homem estranho também entrava no mesmo vagão que eu. Ele se sentou em um canto escuro e continuou a me observar com seus olhos penetrantes. Com o coração acelerado, tentei ignorá-lo, mas a sensação de desconforto persistia. Quando o trem parou em uma estação deserta no meio do nada, o homem se levantou abruptamente e se aproximou de mim. "Você pode me ajudar?" Ele perguntou, sua voz rouca ecoando pelo vagão. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, revelando uma fotografia antiga. Na imagem desbotada, reconheci o rosto do homem que estava diante de mim, mas muito mais jovem. Ele me encarava com uma expressão de urgência, como se estivesse tentando me comunicar algo. Sem entender completamente o que estava acontecendo, aceitei a fotografia e concordei em ajudá-lo. Mas quando olhei para cima, o homem havia desaparecido, deixando apenas um arrepio na espinha e uma sensação de inquietude. Até hoje, não sei se aquilo foi real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas a imagem do homem na estação de trem continua a me assombrar, deixando-me questionando o que realmente aconteceu naquela noite sombria. Era uma noite como outra qualquer, até que algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu estava em casa, sozinho, uma presença começou a se manifestar ao meu redor. No início, eram apenas pequenos ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam rapidamente pela sala. À medida que a noite avançava, os fenômenos paranormais se intensificaram. Objetos começaram a se mover por conta própria. Portas se abriram e fecharam sem explicação. Eu sentia arrepios na espinha, uma sensação de que não estava sozinho naquele lugar. Decidi gravar tudo o que estava acontecendo, na esperança de encontrar alguma explicação racional para os eventos inexplicáveis. Mas o que capturei nas filmagens foi além da compreensão humana. Sombras se contorciam nas paredes, rostos indistintos apareciam e desapareciam nas sombras. Uma voz sussurrante ecoava pelos cômodos, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Apavorado, busquei respostas em livros antigos e na internet, mas nada parecia se encaixar com o que eu estava vivenciando. Era como se estivesse lidando com forças além da nossa compreensão, algo que desafiava as leis da natureza. Enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo, os fenômenos paranormais atingiram seu ápice. Uma figura translúcida surgiu diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era como se estivesse tentando se comunicar, transmitir uma mensagem do além. Eu me senti preso entre dois mundos, incapaz de escapar da influência dessa presença sobrenatural. E então, tão abruptamente quanto começou, tudo se acalmou. A sala estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela experiência tinha mudado algo dentro de mim. Agora eu via o mundo com novos olhos,
consciente de que existem mistérios além da nossa compreensão. E embora eu nunca tenha encontrado uma explicação racional para o que aconteceu naquela noite, sei que o véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos. Há alguns anos, quando eu era adolescente, eu costumava passar minhas férias na casa de campo da minha avó. Era um lugar isolado, cercado por uma densa floresta, com apenas algumas outras casas distantes. Uma noite, enquanto eu estava lá, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de verão quente e abafada, e eu estava deitado na cama tentando dormir. De repente, acordei com um som estranho vindo de fora. Parecia um choro fraco, quase inaudível. Eu me levantei e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Lá fora, na escuridão da noite, eu vi uma figura esguia se movendo lentamente pela floresta. Ela parecia estar chorando baixinho enquanto se arrastava entre as árvores. Fiquei paralisado de medo, incapaz de tirar os olhos daquela cena bizarra. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a figura desapareceu na escuridão. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas minha imaginação, mas o medo ainda estava lá, pesado no ar. No dia seguinte, mencionei o que vi para minha avó. Ela ficou pálida e me contou uma história arrepiante. Há muitos anos, uma família havia morado naquela área, mas desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Diziam que o fantasma de uma jovem menina que morreu de maneira trágica naquela floresta ainda assombrava a região. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilamente naquela casa de campo. Cada ruído na noite me fazia estremecer de medo, e eu sempre me perguntava se era o fantasma daquela menina chorando lá fora. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite assustadora na casa de campo da minha avó. E sempre me pergunto se o que vi foi realmente um fantasma ou apenas minha mente brincando comigo na escuridão da noite. Mas uma coisa é certa, aquela experiência mudou minha vida para sempre, e eu nunca mais olhei para uma floresta da mesma maneira novamente. Há algo sobre essa história que me deixa arrepiado até hoje, algo que não consigo explicar racionalmente. Aconteceu comigo há alguns anos, durante um verão escaldante, que se transformou em uma noite sufocante e inquietante. Eu morava em uma casa antiga nos arredores da cidade, rodeada por uma floresta densa e sinistra. Naquela noite em particular, minha família estava fora da cidade e eu fiquei sozinho em casa, desfrutando da tranquilidade que a solidão proporcionava. Mas logo percebi que algo estava errado. Os sons habituais da casa se tornaram distorcidos, como se fossem emitidos de um mundo paralelo. Passos ecoavam pelos corredores vazios, portas rangiam sem motivo aparente, e uma sensação de opressão pairava no ar, sufocando-me lentamente. Tentei ignorar essas sensações perturbadoras, convencendo-me de que era apenas minha mente brincando comigo na ausência de companhia. Mas então, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Eu comecei a ouvir vozes sussurrantes vindas de lugares obscuros da casa, sussurros ininteligíveis que me deixavam arrepiado até a medula. À medida que a noite avançava, esses sussurros se intensificavam, transformando-se em murmúrios incessantes que pareciam sussurrar segredos antigos e sombrios. O pior veio quando eu vi a figura pela primeira vez. Uma sombra indistinta, meio escondida nas trevas, observando-me com olhos vazios e penetrantes. Tentei convencer-me de que era apenas minha imaginação, mas havia algo naquele olhar que me fazia duvidar de minha própria sanidade. À medida que a noite se arrastava, a presença se tornava mais tangível, mais real. Eu podia sentir sua respiração gélida na nuca, suas mãos frias tocando minha pele, seus sussurros sibilantes enchendo meus ouvidos. Eu sabia que não estava sozinho naquela casa, que algo sinistro e maligno estava se manifestando nas sombras.
Tentei fugir, mas parecia que a própria casa estava contra mim, mudando de forma e me impedindo de escapar. No fim, eu não sei o que aconteceu. A última coisa que me lembro é de estar encolhido em um canto escuro da casa, tremendo de medo, enquanto as sombras se fechavam ao meu redor. E então, tudo ficou negro. Quando acordei na manhã seguinte, estava deitado no chão da sala, coberto de suor e com o coração martelando no peito. Minha família voltou para casa mais tarde naquele dia e quando contei a eles sobre minha experiência, eles apenas balançaram a cabeça e disseram que era apenas um pesadelo. Mas eu sei a verdade. Aquela noite foi real, tão real quanto o medo que ainda me assombra até hoje. E mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto as sombras se aproximando novamente, esperando pacientemente pela próxima oportunidade de me arrastar de volta para a escuridão. Era uma noite comum e tranquila quando decidi pegar meu carro e fazer uma viagem pela estrada deserta que cortava o interior do país. A lua brilhava no céu, iluminando a estrada à minha frente enquanto eu dirigia pela escuridão. Enquanto eu seguia pela estrada vazia, algo à beira do acostamento chamou minha atenção. Era uma figura solitária, uma mulher, com os cabelos escuros esvoaçando ao vento. Ela estava parada ali, parecendo perdida e desamparada. Instintivamente, parei o carro ao lado dela e abaixei o vidro da janela. "Você precisa de ajuda?" Perguntei, preocupado com a segurança dela naquela noite escura e deserta. A mulher olhou para mim com olhos assustados e hesitou por um momento antes de se aproximar do carro. Ela disse que seu carro havia quebrado e que estava perdida na estrada há horas. Sem hesitar, ofereci-me para levá-la até a cidade mais próxima, onde poderia conseguir ajuda. Enquanto dirigíamos pela estrada, começamos a conversar. Ela contou que estava a caminho de visitar sua família, mas seu carro havia quebrado no meio do nada. Parecia aliviada por ter encontrado alguém disposto a ajudá-la em sua situação. À medida que nos aproximávamos da cidade, notei que a mulher estava ficando inquieta. Ela olhava constantemente pelo retrovisor e parecia nervosa, como se estivesse com medo de algo. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo de trás do carro. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura escura correndo em nossa direção, movendo-se rapidamente pela estrada deserta. Pânico tomou conta de mim quando percebi que estávamos sendo seguidos por algo sinistro e desconhecido. Acelerei o carro, tentando escapar da ameaça que se aproximava, mas era tarde demais. A figura sombria alcançou-nos rapidamente e começou a bater no carro com uma força sobrenatural. A mulher ao meu lado começou a gritar de terror, enquanto eu lutava para manter o controle do veículo. Com um último esforço, consegui acelerar o carro e escapar daquela estrada amaldiçoada. Olhei para trás uma última vez e vi a figura sombria desaparecendo na escuridão, deixando-nos com o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Chegamos à cidade a salvo, mas o encontro na estrada deserta permaneceria como um mistério sinistro em minha memória. O que era aquela figura sombria? De onde ela veio e por que nos perseguia? As respostas permaneceriam envoltas em mistério. Um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos o suficiente para procurá-las. Há alguns anos, vivi um pesadelo aterrorizante em uma pequena cidade isolada chamada Willow Creek. Tudo começou quando eu estava dirigindo por uma estrada deserta durante uma noite de tempestade. As árvores retorcidas e a escuridão opressiva criavam uma atmosfera sinistra ao redor. Enquanto avançava pela estrada, um vulto sombrio surgiu à beira da floresta. Era uma figura humanoide, com membros contorcidos e olhos brilhando na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto passava por ela,
mas eu convenci a mim mesmo que era apenas minha imaginação. No entanto, à medida que me aproximava de Willow Creek, a sensação de terror só aumentava. A cidade estava envolta em uma névoa densa e malévola, como se estivesse sendo consumida por uma força sinistra e invisível. Decidi parar em uma pousada à beira da estrada para passar a noite. Mas assim que entrei no prédio decrépito, soube que algo estava terrivelmente errado. O ar estava impregnado com um cheiro podre e a sensação de ser observado me seguia por todos os cantos. À medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvi sussurros vindos das paredes, sombras dançavam nos corredores vazios e objetos se moviam por conta própria. Era como se a própria pousada estivesse viva, possuída por uma presença demoníaca. Decidido a descobrir a verdade por trás desses eventos perturbadores, comecei a investigar os segredos sombrios da pousada. Desci ao porão escuro e úmido, onde encontrei uma porta trancada, coberta de símbolos sinistros. Sabia que não deveria abrir aquela porta, mas uma força invisível me puxava em direção a ela. Quando finalmente consegui abrir a porta, deparei-me com um horror indescritível. Uma criatura grotesca e distorcida estava acorrentada dentro da sala escura, seus olhos vazios fixos em mim. Um grito de terror escapou dos meus lábios enquanto eu corria desesperadamente para escapar daquela prisão de pesadelo. Fugi da pousada, deixando para trás o horror que encontrei lá. Mas as memórias daquela noite assombrariam meus sonhos para sempre, lembrando-me de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos e tolos o suficiente para procurá-las. Sou um trabalhador noturno em uma fábrica de produtos químicos. Minha rotina é simples. Chego à fábrica quando o sol se põe e passo a noite monitorando os equipamentos e garantindo que tudo funcione corretamente. A fábrica em que trabalho é uma construção antiga, com uma história que remonta a décadas atrás. Durante o dia é um lugar movimentado, com trabalhadores indo e vindo, máquinas zumbindo e o cheiro forte de produtos químicos no ar. Mas à noite, quando todos os outros se vão, a fábrica assume uma atmosfera completamente diferente. É como se a própria estrutura ganhasse vida, suspirando e rangendo enquanto o silêncio da noite envolve cada canto escuro. Foi em uma dessas noites silenciosas que o mistério começou. Enquanto eu realizava minha ronda pela fábrica, ouvi um som suave vindo de uma das salas laterais. Era um som inconfundível, como se alguém estivesse sussurrando. No começo, pensei que fosse apenas minha mente jogando truques comigo, mas à medida que me aproximei da sala, o som se tornou mais nítido, mais real. Curioso e um pouco preocupado, decidi investigar. Entrei na sala e imediatamente me arrependi. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca das lâmpadas fluorescentes acima. O som do sussurro era mais alto aqui, ecoando pelas paredes e enviando arrepios pela minha espinha. Avancei cautelosamente, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi algo que me fez congelar de terror. No centro da sala, havia uma figura encapuzada curvada sobre uma mesa. Seu corpo estava tenso, como se estivesse concentrado em uma tarefa importante. Mas o que mais me chocou foram os sussurros que escapavam de seus lábios, palavras incompreensíveis que pareciam ecoar em minha mente. Incapaz de me mover, fiquei ali, observando enquanto a figura continuava seu estranho ritual. Eu não sabia o que fazer. Minha mente gritava para fugir dali, mas algo me mantinha preso no lugar, como se eu estivesse sendo hipnotizado pela figura misteriosa. Finalmente encontrei coragem para me afastar silenciosamente e sair da sala. Desde aquela noite, evito passar pela sala onde vi a figura encapuzada.
mas os sussurros ainda ecoam em meus sonhos, lembrando-me de que há mistérios sombrios escondidos nos cantos mais obscuros da fábrica. Nunca consegui esquecer aquela experiência. Toda vez que entro na fábrica à noite, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse esperando nas sombras para me puxar de volta para o mistério que testemunhei. Mas continuo fazendo meu trabalho, esperando que um dia o mistério seja resolvido e eu possa, finalmente, encontrar paz de espírito. Era uma noite sombria e macabra, com o céu carregado de nuvens negras que pareciam sussurrar segredos sinistros entre si. A chuva caía torrencialmente, transformando as ruas em rios lamacentos e os postes de luz em globos fantasmagóricos. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando brevemente a escuridão com flashes de luz branca e assustadora. Eu era um caminhante noturno, incumbido de patrulhar as ruas sombrias e solitárias da cidade durante as horas mais escuras da noite. Mas naquela noite em particular, algo estava diferente. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim desde o momento em que pus os pés na rua, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia sinistra e desconhecida. Enquanto eu percorria as ruas vazias, os sons habituais da cidade noturna pareciam distorcidos e distantes. O chiado da chuva e os trovões estrondosos pareciam misturar-se a uma cacofonia assustadora, ecoando pelos becos escuros e corredores estreitos. Decidi tomar um atalho por uma rua escura e estreita, ignorando a sensação de alarme que crescia dentro de mim. Foi então que vi algo que me fez parar no meu caminho e gelar de medo. De pé na esquina da rua, havia uma figura escura e imponente, sua silhueta mal definida contra o fundo da noite tempestuosa. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença parecia encher o ar com uma aura de perigo iminente. Meus instintos gritaram para que eu fugisse dali o mais rápido possível, mas algo me segurava no lugar, como se minhas pernas estivessem presas ao chão. Eu observei, hipnotizado pelo horror, enquanto a figura se aproximava lentamente, cada passo ecoando como um tambor, batendo um ritmo funesto. Com o coração batendo descontroladamente no peito, finalmente encontrei a coragem de dar meia volta e correr pela rua escura, os passos da figura sombria ecoando atrás de mim como um eco macabro. Cada esquina que eu dobrava parecia apenas me levar mais fundo na escuridão, até que finalmente cheguei a um cruzamento iluminado por uma luz fraca e trêmula. Ofegante e tremendo de terror, olhei para trás uma última vez, mas a figura sombria havia desaparecido, deixando-me sozinho na noite escura e macabra, sob a tempestade furiosa. Desde aquela noite, nunca mais me senti seguro nas ruas da cidade durante as horas noturnas. A lembrança da figura sombria assombra meus pensamentos e me atormenta nos meus sonhos, lembrando-me de que há forças sinistras neste mundo que estão além da nossa compreensão, esperando nas sombras para nos consumir.